Então, primeira vez, primeira live. Obrigada, Bel, por você estar com a gente, como sempre, em todos os momentos, né? Nos momentos mais importantes. E só podia ser com você a nossa primeira live aqui, né? Eu até queria compartilhar que o dia o Lama Michel disse o quão importante é a gente seguir aquilo que o Guru pede para a gente fazer, né? E de que a nossa sanga sempre fazia tudo que o Lama Ganchen mandava, né? Que os outros mestres tinham dito. E eu, na hora que ele disse isso, eu pensei, ainda bem que a Bel faz isso, né? Porque o dia que o Lama Ganchen, há mais de 30 anos, disse para ela, você vai abrir o primeiro centro meu aqui, né? Ela foi lá e fez, né? Graças a você que a gente está aqui hoje também. Obrigada. Então vamos começar todo mundo fazendo o mantra do Guru? Vamos lá. Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasana Uttavayani Shrivyadra Varsamanya Sarvasiddhi. Uau! Emoção, né? Muita emoção. Então, eu estou aqui na sala, onde, debaixo da casa do Lama Michel, do quarto aqui, tem uma sala feita para o Rinpoche. Então, eu vim aqui também para sentir um pouquinho, estar nesse lugar junto com ele, né? E, lógico, acho que todo mundo, eu não vou ver vocês chorarem, mas com certeza vocês vão me ver, eu e a Fê chorar, e assim vai ser, não tem jeito. Né? Vai. Por onde começamos, Fê? A gente conversou, né, a Bel, a gente conversou um pouco por onde a gente ia começar, e a Bel falou um pouquinho de como ela tinha terminado, né, a última palestra dela no Centro de Dharma, que foi uma vez que ela perguntou, né, para o Lama Ganchen como seria, né, quando ele se fosse, né, como que ia se relacionar com ele. E aí a gente combinou, né, de dar uma sequência, de continuar daí. Então, acho que a Bel tem uma surpresa aí pra gente. É uma surpresa que emociona, mas eu acho que nada como sentir emoção junto com ele e a gente partir desse lugar, né? Talvez um pouquinho para aquecer, a gente não ser tão diretas assim, né? Em 2014, eu acho que foi, não, 2007, eu sempre esqueço essa data, mas acho que foi 2007, a gente estava fazendo um retiro, eu sempre esqueço qual retiro era, acho que era Kala Chakra, e aí o Rinpoche teve que ir 2 dias, muito subitamente ele teve que ir para a Espanha, fazer um congresso, que ele ia gravar alguma coisa. Não foi Kala Chakra? 2006, eu acho, ou 2005, foi antes, foi embora. E aí eu me lembro que esse dia, quando eu vi o Rinpoche assim, saindo, tendo avisado, desceu do Gompa, do trono e foi indo, a impressão que eu tive assim, é que aquilo podia ser ele indo embora, ele falecendo. Lógico, gente, para todo mundo meio que sabe, que eu trabalho com pacientes terminais, então esse é um tema assim, há 30 anos, essa altura. Então é um tema que me é muito próximo. E eu poder falar disso, o Rinpoche já me orientou tantas vezes sobre isso, tudo. Então, claro que não era um assunto, vamos dizer, que vinha do nada. Eu tinha familiaridade com o Rinpoche para falar disso, né? E aí aquela coisa, o Rinpoche se preparando para ir embora e olhando, eu consegui ainda sentar do lado dele e falar. E o Rinpoche tinha essa capacidade de dar atenção para todo mundo, né? Todo mundo, em algum jeito, se sentia filho único, né? E fazia, vamos dizer,
os requisitos de um filho único, né? Então, como a gente vai continuar se sentindo queridos, cada um do seu jeitinho. E Verdade. aí, eu virei para ele e falei, Rinpoche, eu trabalho com pacientes terminais, eu não sei, lido tanto com a morte, mas eu percebi que eu não sei lidar com a ideia da sua morte, não sei lidar com isso. Como eu faço? E ele só me disse assim, more subtle, mais sutil. E eu contei isso na última palestra, né? Lembrando que quando ele me disse isso, eu comecei, foi em 2005, a Bela lembrou, eu comecei meio que me afastar um pouco, mas foi natural, não foi nada muito assim proposital. Eu comecei a me afastar um pouco desses momentos mais de todo mundo ir para o quarto dele, depois que tinha um puja. Eu vi que eu fui assim de algum jeito trabalhando isso internamente, né? E quando foi agora, a minha última conversa que eu tive com o Rinpoche na casa da Cláudia, quando ele esteve no Brasil, e posso dizer que foi a minha última conversa, nós dois sozinhos, vamos dizer assim, né? Porque quando eu cheguei aqui na Itália, eu não tive esse momento, nós dois. E aí eu falei para ele, ele estava, vou confessar, ele estava um pouco bravo porque eu não tinha ido no Gompa. E eu não tinha ido no Gompa porque eu não estava nada bem. Não estava bem mesmo. Eu estava sem o meu remédio da tireoide, eu não estava legal. E aí, conclusão, eu fui lá conversar com ele. E aí eu falei para ele, você me ensinou que eu tinha que ter essa relação com você mais sutil. E contei. Você lembra quando eu falei como me preparar para a sua morte? Você falou para ser mais sutil? É isso que eu tenho feito. Então, eu estou sempre com você. Eu sonho muito com o Ripot. Esses anos todos, eu sonho muito, 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 muito. E tem um sonho repetitivo que sempre a gente está construindo um templo. Sempre a história do templo. Delícia também. E é uma coisa assim, cada hora de um jeito. Mas, enfim, foi a experiência, né, desse mais sutil, que é o que a gente está tendo que viver agora, né? É o que a gente está podendo aprender. Então, o que quer que eu possa compartilhar com vocês, eu tenho certeza que é alguma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim, agora pensando bem, 2005 há 15 anos. É bastante Deu tempo, né? bastante tempo. Você já Tá tem uma bom. experiência nisso, né? A gente ainda está Então, e engatinhando. aí, quando foi em abril de 2018, né? Abril sempre foi um mês muito forte para a gente, né? E abril de 2018, eu sentei com o Rinpoche e a gente conversou. E aí, no final, eu fiz essa pergunta, que é o que vocês vão ouvir, né? Que nós escutamos também no final da última palestra. Ela parou aí. Então, vamos lá, preparem seus Só uma coisinha, corações. quem quiser depois encaminhar perguntas nos comentários, tá, gente? A gente vai encaminhar para a Bela, tá bom? Então vamos lá. Prepare o coração. When we die, like before you or before? No, me, this one I tell you. I am able to, I'm existing, no exist. This mind existing. For you, no problem, anybody, no problem. Uh-huh. I'm not here, I'm here, I'm there. I have this mind exist. This there is here. I'm here, I'm that there. Yes, your there is here. Yeah, that moment there. Even my body is not there, mind is there. Okay. Incredible. Myself checking. I ask you, somebody asked me to do that. I'm working. So even if It you works. even if you die before me, you are going to be with me the moment I'm going to die. Exactly. Okay. Understand. That is able to do. Good. It's so good. I am how I born. Thank you. So how I born, I have so many things I'm working.
Então, o que o Rinpoche falou, a minha pergunta foi, né? Se você morrer antes de mim, como vai ser para quando eu morrer? Como você vai me ajudar, né? E o Rinpoche imediatamente respondeu, não, 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 isso não é um problema. Isso para todo mundo. Quando a minha mente, se eu não estou aqui ou estou lá, a minha mente continua existindo. E ele ainda fala, é incrível esse modo esse modo que eu nasci, esse modo do que eu sou nessa vida, né? Ele fala assim, é incrível, mas funciona. Então ele falou, e daí eu ainda fico querendo deixar bem claro, né? Daí eu falo assim, então quando você estiver lá, você vai estar aqui? Daí ele falou assim, sim, sim, é incrível, mas eu sou assim. Então, eu acho que isso tem muitos significados, não só a garantia de que quando a gente tiver Ai, segura agora. Ai, quando difícil, tiver a né? nossa vez, a gente Ele também fala. vai estar com ele junto. É muito bom que a gente lembre disso, que a gente aprenda desde agora isso. A gente isso já é agora no dia a dia, não só quando a gente for morrer que ele vai estar junto, né? Já é agora. Já está. É o que ele disse, né? O corpo não está, mas a mente está, né? A mente está em todos os lugares. Bom, depois dessa emoção toda, Como continuamos, né? vamos continuar. Eu acho que todos vocês sabem que o Rinpoche faleceu do corona, né? Do Covid-19. E o Rinpoche, assim, não é que ele não estava, vamos dizer, nos primeiros tempos, assim, quando eu cheguei aqui, não tinha essa ideia que o Rinpoche estava doente, uma coisa assim. Ele estava com febre, mas não tinha a gente não tinha essa preocupação tão grande e tudo mais, né? Tanto que ele falava assim, essa é uma doença de pessoas idosas, não é uma doença de morte, né? Uhum. E de alguma maneira, eu sinceramente achava que era muito difícil. E então a gente passou muita aflição, foi um período muito, 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 muito difícil. E cada um tem, é muito importante isso, porque por que eu estou trazendo isso? Porque cada um tem um jeito de lidar com o luto. E cada um tem um jeito de lidar com o tema de uma pessoa quando ela está para morrer. Tem pessoas que querem saber, tem pessoas que não querem saber. Tem pessoas que o próprio paciente que está para morrer, ele não quer saber. E tem pessoas que o paciente quer saber, mas os familiares não querem que ele saiba. Tem de tudo. Tem vários jeitos. E nenhum eu acredito que está certo ou errado, né? Então, esse período, quer dizer, eu cheguei aqui, eu estou vendo que muitas pessoas queriam entender, né? Eu cheguei aqui 11 de março, peguei um dos últimos aviões que eu acho que vinha para cá. Eu já tinha me organizado desde o ano passado, todo mundo, meus pacientes todos sabiam que eu ia passar 3 meses aqui, tinha deixado tudo para poder passar esse tempo aqui. E até com o meu grupo do plantio, a gente falou, né? Que eu ia passar esses 3 meses junto com o Pete, e que fazia parte de uma sequência de anos que todo abril eu vinha para cá e cada vez ficando um pouco mais. E essa vez eu queria ficar mais tempo, para estar mais junto com o Rinpoche e tudo. Então, já estava organizada para isso, né? Então, vamos dizer, entre o tempo que ele começou, talvez, a mostrar que a coisa era um pouco mais séria, foi talvez por volta lá do dia 20 de março, não sei, talvez por aí, né?
E, bom, agora isso porque eu fui ver as perguntas, né? Isso acontece, mas eu vejo que são perguntas que todo mundo está perguntando. Então, eu acho que parte da nossa live é ajudar a esclarecer, né? E uma coisa que eu já quero esclarecer de cara, que eu acho que é muito, muito importante, foi que a Amália, que é uma das médicas, é uma pessoa muito querida, competente, aqui da Itália. Eu conversei com ela que a minha preocupação também em sabendo que era o Covid, quer dizer, achava no começo que não era, mas estava na cara que era, se isso teria algum problema para nós, e principalmente para o Lama Michel, né? E aí ela falou, olha, como já faz aqui 14 dias, quando eu perguntei para ela, né, vocês não estão tendo nenhum sintoma, então provavelmente vocês são positivos, mas sem sintoma. Então, se vocês não tiverem contato com outras pessoas, além dessas que já estão aqui na casa, tudo, ninguém aqui vai ter nenhum sintoma. E, de fato, ninguém teve sintoma, ninguém está aqui da casa, estou falando especialmente da casa, de quem está junto, tá? Então, estamos todos bem, estamos realmente todos bem, né? Voltando. Bel, tem mas uma... Voltando... Eu falo, desculpa. Não, pode concluir. É que para eu perguntei para o Rinpoche... Tem uma pergunta aqui. Não, fala. Ah, não, mas você vai falar do Rinpoche? Não, então fica com a pergunta aí. Que, então, se cada um tem um jeito, né, de lidar com esse luto, como não se sentir com culpa se você demora para sentir tristeza? Eu acho que talvez você vá falar disso depois. Nós vamos falar isso um pouquinho mais, né? Eu só queria também, para aproveitar e lembrar, que quando eu cheguei, eu sou das perguntadeiras, né? Eu vivo fazendo perguntas para o Rinpoche. E ele sempre me coloca, quando eu estou aqui, para sentar na mesa, na frente dele, do lado do Lama Michel, né? E a única pergunta que eu fiz para ele essa vez foi que quando ele veio para o Brasil em 87, 88, era o auge da AIDS. E eu perguntei para ele o que era a AIDS, né? E ele falou que a AIDS era o resultado do karma coletivo da raiva, do ódio. Então eu retomei com ele, falei, Rinpoche, se a AIDS era do karma coletivo da raiva, o que é o corona? Ele falou, é do apego, né? Então, realmente, se a gente olha, a gente está tendo que se desapegar de tantas e tantas situações que, é claro, né, que é mais do apego mesmo, né? E o Rinpoche sempre teve essa coisa. E o Rinpoche sempre teve essa coisa de dar, com as palavras, um significado para a doença, né? De mudar, é como se fosse uma palavra. Então, quando é câncer, que ele falava cancel cancer, né? Cancelar o câncer. E com o corona, ele chamava de karuna, que é compaixão, que é o grande amor, né? Então, a gente está nesse processo de ter que trabalhar com o desapego e desenvolver esse grande amor, né? É isso aí. Bom, então a gente vai voltar para... A gente está voltando para aquela situação que muitas pessoas perguntaram. Antes de mais nada, deixa eu responder uma pergunta que eu sei que todo mundo quer saber. Se ele foi cremado e tudo mais. Ele ainda não foi cremado e a gente não sabe quando isso vai ocorrer. E a gente deve aguardar, porque assim que o Lama Michel souber, com certeza ele vai explicar tudo. Por enquanto, a gente não tem nada. Vocês sabem que, lógico, é uma situação diferente, né, aqui na Itália, e então não sei como seria aí no Brasil, mas de qualquer maneira não tem isso. E os lamas, uma das coisas que eu entendi também aqui, é que a gente não ter pressa de fazer isso, né? Às vezes demora um ano para a gente receber, fazer uma cerimônia com as cinzas, né? Eu me lembro que há 2 anos eu acompanhei a minha prima em Londres, que estava com câncer, e eu fui lá passar um mês com ela.
E quando ela faleceu, eu aprendi assim como lá, eles também não têm a menor pressa, porque eles querem que as famílias possam se preparar para essa cerimônia, né? E foi super importante, porque aí a gente, cada um ensaiamos músicas, foi assim um momento, esse momento de poder se preparar para poder aproveitar dessa cerimônia, né? Então, eu acho que a gente no Brasil que tem essa coisa assim, tipo, morreu, no dia seguinte já está enterrando e todo mundo... Imediatismo, né? Imediatismo, que, enfim, eu também não estou aqui para dizer certo ou errado, né? Mas, assim, tudo que vai ocorrer, gente, o Lama Michel vai estar explicando para a gente. Só que ele precisa saber primeiro, né? Então a gente começa a fazer muitas perguntas, o corpo dele está aguardando, estão perguntando, está aguardando a cremação. Tá bom? Então vamos aguentar e esperar o Rinpoche poder, o Lama Michel poder, junto com o Rinpoche, contar para a gente como isso vai ser. Mas podem ter certeza, o Lama Michel já explicou isso, que todos nós vamos receber uma relíquia, é uma estatueta do Rinpoche, eu não sei o tamanho, não sei nada, mas que contém essas relíquias que vão ser feitas também, com uma parte vai ter a cinza, e aí todo mundo vai receber isso, todo mundo vai receber, não vai ter, isso vai ser, então, ao seu tempo, cada coisa, todo mundo vai ser atendido, né? Bom, então, esse período que uns estavam torcendo para que, inclusive assim, o Trijang Rinpoche disse que era grave, mas que ele ia sair disso, outras pessoas estavam contando com isso. Eu entendia o tempo todo, para mim, o que me fazia fazer sentido é ficar no que eu chamei de uma neutralidade com abertura. É um estado assim, ok, estamos aqui, estou sentindo. Não tinha muito assim, concentração, fazia, pintava, fiz uma nova colcha, essa vez king size, está enorme, já está pronta, de tricô. E está presente, está escutando os outros, está disponível, mas tem a ver com o meu jeito, sabe? De lidar. Tem algumas pessoas que têm esse jeito de neutralidade. Eu lembrei muito para mim, o processo todo, do que eu revivi junto quando meu pai morreu, em 77, então há 30, não, quanto? 43, sei lá, né? 43 anos, né? E eu passei várias situações onde eu lembrava isso, que eu via assim, nossa, então, quando meu pai estava falando, ele vai voltar para casa, eu falei, não vai voltar para casa, ele vai falecer. E faleceu. Então, eu tinha essas vivências. Por que eu estou contando isso? Porque cada um vai viver o luto e vai lidar com esses momentos de acordo com as suas vivências e memórias. Então, não tem uma certa e não tem uma errada. Não tem tipo, eu estou pensando, não estou pensando positivo, porque todo mundo está acreditando. O outro estou falando, não, eu não devia estar assim, eu devia estar... Cada um tem a sua história e como que foi, né? Então, eu acho que, sem dúvida, algumas pessoas sentem melhor tendo essa força e depois aceitam. Outras pessoas preferem já estar de cara falando, não, já prefiro que se der certo é melhor, mas eu prefiro fazer esse luto antecipatório antes. Agora, da mesma maneira, vivendo o próprio luto. Algumas pessoas vão querer fazer isso muito aos poucos e outras pessoas vão talvez sentir um profundo peso, uma coisa assim, esse peso muito imediato, né? Eu sinto que essa abertura, esse estado não é mais de neutralidade no momento, porque agora eu estou aqui sentindo
Sim, tudo. Mas eu procuro deixar essa abertura, ter aprendido com isso. Então, cada um vai ter que encontrar como fazer, compartilhar aquilo que você tem que segurar dentro, segurar um pouquinho dentro, aquilo que você pode compartilhar com o outro, para quem você pode compartilhar, porque tem que ser alguém que está receptivo para isso, né? Você tem que estar com vontade de dizer e a pessoa do outro lado tem que estar receptiva para isso. A gente sabe que isso não é óbvio, né? Então, muitas vezes, não é via palavras, muitas vezes é via presença. E às vezes não é escutando os púdias, às vezes é escutando os púdias. Cada um vai estar tendo que lidar um pouquinho com isso, né? Acolher um pouquinho, né? O que vem, a necessidade, né? Não se forçar muito, né? Ter que fazer de uma maneira ou de outra. Né? Acho que muitas vezes as pessoas cobram, né? Ah, eu não fiquei triste, não chorei ainda, ou então eu tenho que assistir o Puja todo dia. Ou... Não é assim, né? É isso que você está falando. Acho que tem que. Eu acho que tem que ser. Eu, assim, acho que tem que ser nas doses, conforme a gente faz, sem chegar a apertar o coração. Isso isso tem a ver muito com a experiência somática, que é o trabalho do Peter Levine, com que eu pratico para trabalhar com traumas, mas me ensina muito na minha vida, porque quando está apertando o coração, é porque a gente já está em angústia. E aí, para a gente descarregar e equilibrar essa angústia, já é mais complicado, né? Isso me fez lembrar uma vez que eu estava, quando foi o entronamento do Lama Michel, em 1994, né? E eu estava vivendo uma situação assim muito tensa e eu comecei a chorar e eu tinha que entrar na cerimônia como mãe do Lama, tal, e eu não conseguia porque eu estava chorando, daí o Rinpoche veio me buscar, quer dizer, tipo assim, minha filha, você tem que entrar agora, né? É tua hora. E eu falava assim, não consigo. Daí ele falou, você quer chorar? Chora, mas com paz, tá? Então, eu falei, chorar com paz? Como eu faço isso, né? E aí, acho que é isso. Hoje, vendo esse ensinamento dele, chorar com paz e a gente ter corpo para chorar. A gente ter corpo para receber a nossa dor. Então, como que a gente faz isso, né? Então, primeira coisa é a gente se familiarizar em perceber, em sentir as nossas sensações internas. Então, eu percebo, algumas pessoas não têm treino para isso, outras fazem muito rapidamente isso, não tem dificuldade. De novo, cada um pode treinar. Mas uma coisa, por exemplo, se você pega uma fotografia do Rinpoche, que é forte para a gente, né? Veja se aquela fotografia, o que ela ressoa no teu corpo. Veja se ela está fazendo que teu coração aperte, tua garganta aperte, ou se ela está fazendo você relaxar e se sentir bem, você se percebe fazendo um sorriso quando aquilo vem naturalmente, né? Então, procura primeiro ver como que ressoa no teu corpo, se você se encolhe ou você se abre, né? Quando você percebe que você tá ok, você vai adiante. Agora, vamos dizer assim, que tá naquela dor, angústia, aí eu diria, para um pouquinho, deixa a foto um pouquinho ali, e aí fecha os olhos e escaneia teu corpo. Começa prestando atenção como está a tua cabeça, mas sem mudar nada, você só vai dar-se conta. Então, assim, nossa, minha cabeça está quente, não, esse lado aqui está um pouco assim, meus olhos estão tremendo um pouco, minha garganta está um pouco seca. Ai, só de pensar no coração, eu já ponho, instintivamente ponho a mão. E aí você continua observando de olhos fechados, dá um tempinho para chegar em cada coisa, não vai tão depressa,
E você vai perceber se o teu lado direito está diferente do esquerdo, que geralmente está, até você chegar na barriga, até se você está se sentindo sentada ou não, como que está, até você poder sentir-se que você está com você. Porque a angústia, ela vem como uma espécie de abandono, que eu não tenho nem a mim para me acolher nessa dor. Então a gente começa tendo assim, né? A gente tem que ter uma casa, né? O Rinpoche, quando foi o lançamento do livro do Autocura 1, foi muito lindo, porque uma pessoa perguntou assim, né? Como é que era? Eu só sinto... agora eu esqueci qual que era a pergunta que a pessoa fez, mas era uma pessoa que não batia muito bem na cabeça. E o Rinpoche falou assim, por causa dos inimigos. Era isso, agora eu lembrei. Porque ele tinha um pouco, vamos dizer, ele era esquizofrênico, e aí ele começou a falar dos inimigos, e o Rinpoche sabia. Daí o Rinpoche falou assim, não, para você não existe inimigo. Para você, todos são amigos. E ele falou, mas como eu medito? Ele falou, primeira coisa, você vai falar, vem, mente, vem para casa, eu vou te tratar bem, pode ficar aqui, eu não vou te tratar mal, não. Então, que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é chamar a nossa mente para estar no nosso corpo com a certeza que a gente vai se tratar bem, né? Então, essa é a base para a gente depois poder ter corpo para fazer os mantras, fazer uma meditação e cozinhar alguma coisa mais conectada com ele. Quer dizer, quando tem corpo para a emoção, aquela emoção não precisa ser positiva ou negativa no sentido se é tristeza ou tudo. Porque geralmente na raiva a gente não tem corpo para raiva, né? Na raiva a gente está já todo encolhido, a gente está reprimido, a gente não tem espaço, né? Na tristeza a gente já tem um pouco mais de espaço, né? Então, é esse momento de trazer. E quando você encontrar um lugar no teu corpo, que você fala assim, de tudo que eu escaneei, aonde eu estou me sentindo um pouquinho melhor ou menos dolorido, né? Ou até mesmo bem, vamos dizer que você reparou que aonde você estava bem era o joelho direito. Você falou, até que o joelho aqui tá bom, estou sentada. Aí você coloca a mão sobre o joelho direito e sente teu joelho direito e fica um tempo com a concentração no joelho direito. Aí, naturalmente, aquela angústia vai voltar. Daí você volta e faz companhia de novo para esse lugar. E se está muito, você volta para o direito. Se você fizer isso várias vezes, você vai ver que quando você voltar para a angústia, ela cada vez está menor. E o que acontece quando a gente faz isso é que a gente está pendulando. Então, essa pendulação é que permite a descarga. Geralmente a gente tem uns chiliques, a gente treme, espirra ou boceja. Cada um vai ter uma forma de sentir. Às vezes são calores, né? Que a gente sente, isso é sinal de descarga. E é um choro quando vem, que não é mais um choro que aperta o corpo. É um choro quente. É um choro que dá para você chorar. Você tem espaço para ter aquela dor, né? Então, isso assim, é a base para a gente poder se acolher nesse momento. Então, se a gente estiver com angústia, não deixa chegar no teu peito. Vai para um banho, deixa soltar, e a partir da paz, né? A gente poder, a partir desse lugar, poder sentir essa tristeza, né? Lindo isso, Bel. Muito legal. Obrigada. Ajudou. Que mais a gente aqui quer ver? A gente tinha falado, eu lembro, né, que é um pouco diferente, talvez, né, de perder, quando a gente perde alguém muito próximo, né, o luto de perder alguém muito próximo, e aquela pessoa que sai, deixa aquele espaço, né, e vai embora do mundo, e parece que com o Lama Ganchen é diferente, né, tem alguma diferença.
Não Isso. tem, parece Vamos que falar continua, disso. parece que não tem, tem ausência, mas não tem, não sei, né? Então, eu vou falar disso, mas eu vou fazer uma pequena sequência aqui. Nós vamos chegar lá. O luto, primeiro, nós temos que entender o luto, né? O Lama Michel sempre começa, né? Primeiro vamos entender o que é a palavra, do que estamos falando, né? Então, antes da gente ver essa diferença, a gente entendeu o que é o luto. O luto a gente faz muito bem na vida, em todas as situações que a gente consegue se adaptar a uma situação de mudança. Então, algo mudou e eu preciso me adaptar à situação de mudança. Então, qualquer coisa, qualquer assunto que você ainda tem uma dificuldade de vir para a nova situação, você precisa fazer um luto daquilo, né? E às vezes a gente fala isso, né? Mudei de casa, ainda estou precisando fazer um luto da minha casa antiga. Enfim, não é que todo mundo usa essa expressão, não importa. Então, primeiro é isso. Então, a gente está tendo que encontrar um novo modo de se relacionar. Mas eu acho, o que me fez pensar, é que com o Rinpoche a gente não tem um novo modo de se relacionar. A gente continua o mesmo modo de se relacionar. Diferente, lógico, que querer que ele venha para o Brasil ou querer estar aqui. Diferente da gente, lógico, querer a presença física dele. Isso a gente vai ter que aprender a se relacionar. Mas ele não está... Mas o modo, o guru interno, o modo como a gente se relaciona com o guru, esse continua, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho muito importante, só voltando, é que o luto, ele custa muito para o corpo, para a mente. Algumas pessoas ficam com dificuldade de dormir, outras dormem demais. Todo o processo do estresse, né? Se a pessoa passou por muita tensão, ela não consegue encontrar um lugar seguro para sentir aquilo, ela vai continuar em estado de alerta. Então, ela vai ter que encontrar um lugar seguro para sentir a sua dor, né? Eu lembro muito bem, para mim, foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, que foi assim, quando o primeiro cornflakes que eu vi no supermercado, quando o Lama Michel ficou no monastério, que eu não ia pegar aquele cornflakes. E eu comecei a chorar em pleno supermercado, né? E aí eu falei, não, supermercado não é lugar para chorar. Então, aguenta. Quer dizer, eu acho, para mim não foi nada acolhedor, aquilo não me fez bem. Então, às vezes, a gente tem que primeiro encontrar um lugar seguro, né? Para esse lugar seguro, o nosso corpo se sentir seguro. Porque, às vezes, a mente acha que está seguro, mas o corpo ainda não está seguro lá. E o que vai valer é o corpo, né? Então, a gente tem que, devagarzinho, encontrando como que a gente... Se é nesse quarto, se é nesse canto, até que o corpo, você percebe que está seguro ali, né? Então, é muito importante, como custa muito, sofrer cansa, né? A gente precisa se dar pausas. Às vezes a gente fala assim, mas eu não posso deixar de pensar no Rinpoche, eu não posso deixar de rezar para ele, eu não posso, como que eu vou trabalhar nesse período, como que eu vou fazer home office com tudo isso, né? Então, eu queria lembrar que, independente de um luto, a gente tem que saber pendular, a gente tem que saber ter momentos onde a gente gera energia para a gente. Porque a gente precisa de energia, a gente gasta energia e a gente precisa de energia. E cada um precisa encontrar, conhecer, se não conhece, buscar, conversar, se precisa buscar ajuda terapêutica, busca ajuda terapêutica. Qual é o seu jeito de gerar energia? Porque tem algumas pessoas que dar uma pausa gera angústia. Aproveito para falar que os homens, em geral,
têm mais dificuldade para fazer essa pausa. Os homens, no luto, em geral, ficam mais na ação. Eles vão resolver coisas, papelada, se você pede para eles, não sei o que, eles te levam. Eles são mais da ação, né? E lembrando que tem as pessoas que são extrovertidas, que também se organizam pela ação, e tem as pessoas mais introvertidas, que se organizam a partir desse contato interno. Tudo isso tem as suas causas hormonais, seus efeitos, tudo isso é conhecido, assim, é uma questão que não é uma interpretação, né? Então a gente tem que respeitar um pouco o nosso jeito de viver isso e o jeito do outro. Às vezes eu sou uma pessoa introvertida e preciso ficar em casa, eu preciso ficar em casa. Eu sou introvertida e preciso ficar em casa. O Pete é introvertido também, mas ele precisa ficar na floresta, né? E o bom daqui é que isso que eu quero falar. A gente não pode falar, poxa, mas você não parou ainda desde que ele faleceu. Sim, mas é o meu jeito, né? Mas então saber o que te dá energia. O que quando você faz, você se sente melhor, né? Tem uma fala que eu adoro do Joseph Campbell num livro dele que chama Reflexões do Viver. O último livro que ele escreveu antes de morrer. E ele fala que a gente tem que a gente tem que lembrar, para saber o que você veio fazer nessa vida, qual a sua missão, você tem que lembrar o que você brincava quando era criança que fazia você esquecer a noção do tempo. Ali mora uma dica do que é natural seu, do que é próprio seu, né? Eu me lembro que eu de criança adorava pintar e só agora, de 2 anos para cá, que eu comecei a pintar de novo, né? E eu realmente, assim, nessas horas eu consigo diminuir no tempo. O que é para diminuir? É o tempo e o ritmo que a gente consegue sentir coerência entre o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Porque se a gente não encontra essa coerência, a gente não se organiza, o luto não dá a transformação. Tem que ter essa harmonia. Então, não adianta eu pensar que eu tenho que... eu vou usar um exemplo da reza, porque acontece com muitas pessoas para a gente, né? Não, eu tinha que estar fazendo puja, eu não podia não estar fazendo puja. E escuto isso. Então, eu tinha que é uma ideia, mas eu me sinto ok, eu estou ok, o meu corpo quer isso agora, ou o meu corpo, nesse momento, quer deitar e se encolher e escutar o mantra e só escutar. Então você vai ter que ir aonde você consegue juntar, conversar. A tua emoção consegue conversar com a sua mente e o teu corpo para você encaixar todas as peças, né? Isso é muito importante. Então, cada um vai ter o seu jeito de viver isso mais forte ou não, né? Voltando ainda para a questão do que é o luto, né? É muito conhecido, qualquer artigo, em geral os artigos que você peça vão falar que o luto tem as 5 fases que agora incluíram a sexta, né? Que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E agora incluíram o significado. Na minha experiência pessoal, trabalhando com pessoas enlutadas, com o meu próprio luto, eu não reconheço muito isso. E algumas pessoas sim, mas eu reconheço que essa ordem, ela não tem essa ordem e ela não precisa ser necessariamente muito tempo, às vezes pode ser 2 horas, e 2 semanas em outro estado. Esses são estados que a nossa mente passa.
A gente passa por isso. Como a gente falou, em todos os lutos que a gente viveu. Como que a gente viveu todas as nossas separações até hoje. Como cada um do Brasil viveu a despedida quando o Rinpoche deixava. Esse é um ótimo treino, porque a gente se despedia sem saber quando a gente ia encontrar de novo. Exato. A gente foi treinado para isso, né? Aqui estão falando que não deu para ouvir a sexta etapa, que é dar o significado, né? Eu gosto mais do Bowlby, que é um outro psicanalista, que ele fala de 4 fases, que é a incredulidade, estranhamento, a busca da situação ou da pessoa que perdemos. Quando não encontramos a pessoa, a gente entra em desespero e até você, então, ter a reorganização. Então, agora que a gente tem um pouco esse referência, né? Pediram para repetir, tá bom. Estranhamento, não acreditar que aquilo aconteceu, busca da situação ou pessoa que perdemos, desespero por não encontrar a situação e a reorganização. Tá? Tá bom. Então vamos pensar assim, né? Quando a gente entra com o mestre. Agora a diferença. Quanto que mudou, não mudou aquilo que a gente falou no começo, né? O que você está sentindo agora? Mudou? Agora que a gente sabe que o Rinpoche faleceu, a minha relação com ele se estreitou ou mudou? Algumas pessoas passam a sentir muito mais forte. E mesmo isso ocorre com outras relações de pessoas que você não estava tão ligada, e quando aquela pessoa falece, você passa a sentir aquela pessoa muito mais forte. Mais próximo. Você passa a pensar muito mais, aquilo entra em você, vamos dizer, aquilo te ocupa mais. Então, tem algumas pessoas, como a gente falou, que aquilo vai ocupar. Mas quanto que mudou? Honestamente, como que mudou ou não? Né? E quando a gente pensa, sempre pensando se aquilo entrou, se a gente colocou num lugar bom aquilo. Né? Uma coisa que assim, é muito diferente é que aqui a gente não tem uma despedida dessas que agora nunca mais vou ver. Não, porque como a Lama Caroline mesma disse aqui, que o Rinpoche teria dito para ela que quando ele falecesse um dia, era para não mexer nada na casa, não, todos os móveis, tudo que tivesse, deixar exatamente como está. Porque era para ajudar a sua próxima reencarnação chegar e encontrar aqui. Então, para a gente que está aqui na casa do Rinpoche, dizer que mudou, incrível, como não mudou. Está tudo para a gente que não estava podendo ir ver o Rinpoche toda hora, enfim, ou a gente que só está aqui de vez em quando, tem a mesma energia. Agora é diferente, né? Quando uma pessoa querida falece, tem a pressa de desfazer a casa, porque geralmente ou vai ter que vender, ou é alugada, ou sei lá o quê. Tem a coisa da gente doar tudo. Aqui não, aqui é tudo sagrado. Não é para... Aí, eu quero voltar. Se eu esquecer, você me lembra. Você vai guardar a palavra milarepa para mim, tá? Tá. A gente tem 5 minutos. Talvez a gente tenha que sair e voltar, tá, gente? Mais um pouquinho só para Nossa, passou muito rápido. Porque só dura 1 hora a live. Então, se a gente sair, a gente volta rapidinho para dar uma fechada nos pontos principais, só avisando todo mundo. Então, assim, de qualquer maneira, a morte do mestre não é um rompimento. Ela é um outro modo da gente encontrar com ele, ou o mesmo modo mais intensificado de que a gente já vinha encontrando com ele. Né? É o nosso guru interno, agora o guru yoga. Quem já vinha fazendo, sentindo isso, não
tem nada a mudar, é continuar isso. Quem consegue sentir um pouco mais forte, ótimo, cultive isso mesmo, né? E numa morte normal, não, a gente vai ter que, infelizmente, muitas vezes, ter que separar e esquecer, né? Uma morte normal, geralmente a gente tem medo de esquecer a voz da pessoa, a gente não tem registros, né? E a gente não, a gente tem horas e horas de lives para a gente poder lembrar. Então, eu acho Fora que a gente podia terminar... E tem também uma coisa, né, Bel, que é o Rinpoche, lembra que a gente tava, ele sempre deixava, quando ele ia embora daqui, aqui é mais fácil porque ele ia embora, ele sempre deixava alguma coisa nova para a gente fazer, alguma tarefa, sim, né? Então, sim. a gente sempre continuava, né? Ele sempre deixava um serviço, né? E isso também não vai mudar nada, porque a gente está cheios de tarefas agora. Cheios. Continuar esse legado, essa linhagem, né? Eu acho que dá os 4 minutos que restam para contar que o projeto último que ele pediu para ser feito, que muitas pessoas talvez já saibam, é fazer 4 quartos para pacientes terminais e doentes, que vai se chamar Karuna, né? Karuna então, Action. Karuna Action, que é justamente dar o significado para tudo isso, né? Então, estou muito contente de poder estar inclusa nesse projeto também. Com certeza. Tá bom, então vamos, acho que, terminar um pouquinho, esses 3 minutos, a gente fala, o que a gente faz? Eu tomo um pouco d'água. Bom, enfim, tem algumas perguntas, né, sobre... muita gente querendo saber como está o Lama Michel, enfim. Outras perguntas sobre esse momento mesmo, né, que ele escolheu para partir, né, com essa situação toda. Enfim. Tá, então eu vou responder do Lama Michel. O Lama Michel, ele está, como ele mesmo falou, nos dias até o Rinpoche, até o momento que a gente soube do primeiro dia, vamos dizer, quando o Rinpoche faleceu, ele está emocionalmente frágil, mentalmente em paz e com saúde, né? Ele está trabalhando muito com tudo que precisa, são muitos assuntos, a gente não tem noção, gente, a gente não tem noção. Eu mesma, assim, vejo ele quase da porta, tenho ficado mais em casa, porque é muito, tradução, desculpe, falar com os lamas. Então, assim, ele está sobrecarregado de coisas e, como um homem, empenhando elas e fazendo elas muito bem, né? Como sempre. Como bem, Então, com certeza, ele está sempre muito conectado, preocupado com todos nós, assim, mas em nenhum momento a gente pensar que ele não esteja bem. Ele tá muito bem. Bel, e o Milarepa, o que é? Então, vamos lá para a história do Milarepa. Em 1987, poucas semanas depois que o Rinpoche teve a primeira vez no Brasil, nós estávamos nessa casa que meus pais têm, minha mãe tem em Campos do Jordão, onde foi o primeiro retiro junto com o Rinpoche. E aí eu me lembro que eu estava dentro da casa com o Dani, o pai. Bom, porque o Centro de Dharma, todo mundo sabe que o Dani é o pai. E aí o Lama Michel estava brincando lá fora no jardim. E aí teve um momento que o Dani leu em voz alta uma parte do livro do Milarepa, contando que eles tinham brigado, os discípulos estavam brigando pelas cinzas do Milarepa logo depois que ele tinha morrido. E que o Milarepa falava, por sei lá de que jeito, enfim, mas tinha uma poesia sobre isso, como dizendo, nossa, mal eu fui, vocês que receberam todos os ensinamentos, o que vocês estão brigando aqui? Então, mais ou menos isso, né? E a gente leu isso.
Quando eu estava voltando para São Paulo, o Lama Michel sai com a seguinte pergunta para mim. Tinha 5 anos. Mãe, você se sentiria honrada de ter as cinzas de um lama? O Dani lembra dessa história. A gente ficou sem palavras, né? Imagina. Será que ele escutou? Mas ele estava lendo. Ele estava lá fora e a gente estava dentro. Bom, enfim. Então, a história de você se sentir honrado, né? A importância, né, de um lama. Essa era a história do Milarepa. Ah, é linda! História do Lama Michel também, né? Ah, eu queria falar que naquela outra fase que a gente falou da fase do estranhamento, né? Eu queria lembrar que a gente não tenha que ter pressa de sair dessa fase. Eu acho que cada um não tenha pressa em aceitar. Viva esse processo de acordo com a tua capacidade, porque a própria realidade, aquilo que você está vivendo, se estiver fora da realidade, aquilo que você está vivendo vai se mostrar. Algumas pessoas não conseguem chorar, elas ficam como que não estou sentindo nada, estou paralisado. Isso faz parte para algumas pessoas, sim, mas isso também aos poucos vai vindo. Às vezes, como a gente tem muito onde encontrar o hipnotinose, todo mundo deve ter fotografias na casa. Então, de alguma maneira, isso vai ser tocado de novo. E tem aquele momento onde o corpo sabe que é seguro sentir aquilo, né? E aí, enfim, que não tem nada de errado. O problema é quando você vai saber que está errado, é se você não estiver sentindo mais nada, outras coisas. Aí você está paralisado. Se você, por exemplo, gosta de, sei lá, qualquer outra coisa que você gosta, e você não sente a perda, mas também você não sente mais aquilo que você gosta. Ali está dizendo que você vai precisar um pouco de ajuda. E às vezes a ajuda pode ser encontrar simplesmente pessoas com quem você pode conversar que você está sentindo assim, né? Então, isso é uma coisa importante, a gente não se apressar em aceitar, porque a pressa ela é mental e a aceitação ela é aquele acordo da emoção com o corpo junto com a mente, né? Ela não é só mental. E aí, quando a gente fala que a outra fase era a gente sair em busca da pessoa que a gente perdeu, né? E aqui a gente tem muita facilidade no caso, porque primeiro que na parte dos lamas eles literalmente fazem isso, né? Na fase do luto, quase dizendo uma patologia, não uma patologia, mas enfim, você está procurando, o cara morreu, você está procurando, ele aonde? Aquilo acabou, você continua mandando WhatsApp, não adianta, aceita, acabou. No nosso caso, agora sim que os lamas aguardam, e geralmente eles aguardam, parece que é depois de 2 anos, né, que eles passam mesmo a começar a procurar. Então, totalmente diferente de um luto normal, né? E a gente, ao contrário, a gente deve estar atrás, né? Onde eu sinto o Rinpoche, é justamente o outro, é o contrário, né? E aí, no luto normal, fala quando não encontra, o desespero que a gente sente de não encontrar, né? Isso sim a gente pode sentir, porque a primeira vez que a gente se encontrar, o próprio Rinpoche falou que a primeira vez que a gente se reunir, todo mundo ia ser daqui a 1 ano, então provavelmente em julho do ano que vem, quando o templo ficar pronto, isso eu também estou falando, mas aguardem, né? Não é uma... Mas assim, aquele momento que todo mundo está ansiando por poder se encontrar, né? Poder abraçar, poder ser normal de novo, que não vai ser, né? Mas assim, a gente não vai mesmo encontrar algumas situações, tanto na nossa vida agora, quando a gente começar a achar que vai poder voltar,
mesmo que dizem que a gente vai e volta, não vai ser assim, volta de vez, né? A gente vai estar tendo que lidar com esse sentimento de não poder encontrar de novo, né? E aí eu fico pensando como cada um vai fazer isso, de novo, dentro do seu jeito. Algumas pessoas vão fazer talvez uma peregrinação, talvez elas vão de novo para Borobudur, em lugares sagrados onde possa encontrar o Rinpoche, né? Outras pessoas vão tanta coisa, plantar uma árvore, outras pessoas vão, que mais, sei lá, tanta coisa onde a gente pode encontrar o Rinpoche, né? Mas, de qualquer maneira, é ir de encontro a, não é se situar. E essa reorganização, ela passa a ocorrer quando você percebe de que você não está nem no extremo da dor, mas nem desconectado. Você consegue lidar com a nova situação com coerência, né? Aí a gente pode completar esse processo de luto. Tem uma coisa interessante, né, que eu também ia contar, que eu achei curioso. Normalmente, quando alguém morre, além de desfazer da casa, de tudo, se você está na mesma casa que era com quem você vivia a pessoa, você não coloca o prato. Você não coloca um prato na mesa. Eu não falei disso, né? E aqui não, aqui continua o lugar dele lá, né? Com flores, frutos. Ah, que lindo! Então, assim, tem um lado do continua. A gente não deve viver isso como uma... Nossa, agora eu estou destruído. Não, não faça isso com você, porque é um pouco como aquilo, né? Jogar a água do banho junto com o bebê. Não, joga a água, mas fica com o bebê, né? Fica com a conexão com o Rinpoche e tudo mais, né? Mais alguma pergunta antes da gente começar a pensar em fechar? Olha, umas pessoas falando de como que o Lama Gangchen encontrou a Michelle, mas isso tem na sua outra palestra também, né? Acho que não sei se você vai querer falar disso agora, mas enfim, também só sinalizando que tem as palestras anteriores da Bel, né, em que ela contou muito detalhadamente todas essas histórias. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Acho que por enquanto mais isso. Tem uma coisa que é um pouco psicológico, mas eu gosto de lembrar, tá? Aqui tem uma pessoa perguntando já de rompimento amoroso se é igual, né? Então, o rompimento amoroso, um dos primeiros conselhos que eu dou, por experiência própria, é não tente deixar de amar de quem você se separa. Você se separa porque aquela situação amadureceu, né? Como fala, está no Autocura 3, quando causas e condições estão maduras, o efeito é inevitável, né? Então, você não precisa deixar de amar, não é você se forçar a não amar, né? Se você, enfim, não está mais amando, você não está mais conseguindo desejar felicidade para a pessoa, tem coisas que você vai ter que trabalhar dentro de você, isso já faz parte desse tipo de luto, dessa relação, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, em termos psicológicos, né? É que quando você passa... O Winnicott, deixa eu voltar um pouco mais atrás, o psicanalista Winnicott, né? Ele dizia que toda separação é uma espécie de união. E por quê? Porque quando o bebê se separa da mãe e começa a ganhar a sua autonomia, ele deixa uma dependência e ganha uma união de si, dele, né? Do seu self, né? E eu fiquei pensando que esse é o momento do nosso guru interno, né? Que a gente está se separando da condição concreta de que ele não está aqui, mas a gente está reforçando essa união com o guru interno. Totalmente. Acho que é isso aí mesmo. Tá? Então, vou só repetir, toda separação
é uma espécie de união. Ah, muito bom, obrigada. Acho que, enfim, se eu não tiver mais nenhum ponto, talvez... Bom, ponto para falar do Rinpoche, tem muitos, né? Que vocês bom, podem pesquisar o oráculo todas as vezes que vocês quiserem. Olha o oráculo, que o Rinpoche me ensinou que todos os meus livros iam virar que eram oráculos, né? Quando eu tinha feito o primeiro oráculo, isso, que todos os meus livros, e realmente, de fato, se você pegar o livro, sei lá, das emoções, olha o número 1, né? E você se concentra, faz uma pergunta e aponta, né? E é interessante porque no início do início do oráculo, né? O Rinpoche escreveu essa frase, o texto do Rinpoche, né? Um oráculo é um canal através do qual podemos obter respostas vindas de nossos corações, mesmo as mais profundas e inexprimíveis perguntas. O Lungten, que é o oráculo, oferece uma nova perspectiva e uma solução para nossas dificuldades. Um oráculo pode ser uma pessoa ou qualquer método pelo qual podemos entrar em contato com o nível absoluto e achar a própria sabedoria interna, como cartas, dados, sinais de ambiente e oráculos. Os sinais são espelhos do nosso mundo interior, a sabedoria interior do nosso guru interior. Então, o oráculo, ele é esse nosso guru interior, né? No início, o Lungten, com frequência, tem difícil compreensão, mas meditando sobre o significado deles e sendo honestos com nós mesmos, podemos achar uma mensagem extremamente relevante para a nossa situação pessoal. Então, ele fala que são os 108, né? É um método de cura para acalmar a nossa mente quando se encontrar confusa, em dúvida e insegura. Quando temos uma pergunta ocupando a nossa mente para a qual não conseguimos achar uma resposta, precisamos apenas abrir o coração para o nosso lama amigo e abrir o livro em qualquer página, né? O Lungten escolhido será a predição ou a resposta à nossa pergunta. Se olharmos, deixa eu ver se um pouquinho mais. Mas o fato é, está tudo na abertura, o fato é que o oráculo 1 é uma comunicação direta, de coração para coração, de mim para os meus amigos. Por favor, gostaria que assim o aceitasse. Então, é um modo da gente conversar com ele agora. Então, acho que melhor que isso é a gente terminar com você perguntando qual é a mensagem que ele quer deixar para todos nós aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir um oráculo. O antídoto para o apego é a mente que se dá por satisfeita. Viva com muita satisfação qualquer momento da sua vida. Ai, meu Deus, agora eu vou chorar. Então, o antídoto do coronavírus é a satisfação, né? É isso aí. Então você vê que... Que coisa, né? Bom, gente, estou aqui com vocês, para vocês, e agradeço, Fê, a você, a Sil, de coração, estamos sempre juntas. Obrigada por essa oportunidade também. Bel, a gente que agradece, como sempre, a sua disponibilidade, seu coração, seu amor por todo mundo, né? Coração aí da nossa grande mãe mesmo do Centro de Dharma, acho que é isso. E a gente conta com você para próximas, que a gente adorou. Isso aqui, pelo menos eu achei ótimo. A gente se descobriu nisso, né? Tá bom. Eu já me atrapalhei muito, mas mesmo não sendo eu, que você participe aqui com a gente, com o Centro de Dharma, né? Nesse período aí que a gente precisa estar mais unidos do que nunca. E essa é uma forma da gente estar junto, né? E quando a gente puder estar junto, a gente também pode ir lá no centro, lembrar, né, do Rinpoche, tá todo mundo junto. Mas por enquanto é isso. Obrigada, querida. Vamos fazer uma dedicação? Vamos.
Nimo delek tsendele, nime kuya deleshin, nitsentakto delek pe, concho sungi jingilo, concho sungi nodrupso, concho sungi trashisho. De sol a sol, a noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos as bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Tashi Dele. Obrigada, Bel. Obrigada, pessoal. Até.